Na minha casa era eu, minha mãe e minha irmã. A gente Trocar. dividia. Ai, gostei dessa sandália. E a gente se olhava assim, vamos dividir? Aí cada uma pagava. A sandália não dá pra dividir, as E duas já a A mãe dividem. dos meus filhos comprava sapato infantil, porque calçava 33. Olha, aí, a Giovana usa roupa infantil, porque no caso, nós É, somos eu sou magricentas. teu, É bom, eu sou Teodoro Nogueira. Exato. Vamos falar do majestoso, porque hoje tem um clássico entre Corinthians e São Paulo, lá na Neoquímica Arena. E aí, assim, é o primeiro clássico dos dois no ano, né? A gente já teve o clássico entre Palmeiras e Santos no último final de semana. Esse é o primeiro clássico pro Corinthians na temporada e pro São Paulo na temporada. E é um início de trabalho para um lado e é um início de gestão do outro, que tá passando por uma reformulação, por um processo bem grande, assim. Quem é que chega mais pronto, Giovana? Pensando que um é um início de trabalho, que é o caso do Carpini, no São Paulo, ou o início de gestão do Corinthians com uma nova diretoria e com vários jogadores que saíram e poucos que chegaram. Então, apesar de ser um início de trabalho do Carpini, o São Paulo é muito mais organizado hoje do que o Corinthians. É muito mais eficiente que o Corinthians. A gente não sabe ainda ao certo como está a questão do Lucas, mas também é um grande diferencial. E mesmo que não tenha o Lucas ou tenha o Lucas só por um determinado tempo, o São Paulo possui mais peças que têm um refino técnico, principalmente se você olhar do meio para frente, do que o Corinthians. Jogadores que podem decidir uma partida. O Corinthians tem muita dificuldade na criação e finalização de jogadas. E quando você olha para as peças que o Mano possui, não tem ninguém ali que inspira muita confiança e inspira uma virada de chave. O Romero tem sido aquela luz no fim do túnel, tem feito gols importantes, mas não é um jogador de refino técnico, é um jogador de esforço, mas não é esse jogador de refino técnico. Repito, no Paulistão passado, o Corinthians contava com Renato Augusto, contava com Roger Guedes, que eram jogadores... Juliano, até a gente questiona um pouco essa última temporada dele, mas Sim, também mas eu acho que tem refino técnico. episódios que decidiu o jogo por conta do refino técnico. Mas hoje realmente é muito difícil para o Corinthians. Até acho que a linha defensiva melhorou um pouco, principalmente com o Félix Torres, que para mim é um Muito grande bom. zagueiro. Mas no geral, o Corinthians hoje é um time perdido e que a gente não vê muito desenvolvimento. O Wallace falou isso esses tempos, e eu acho que você vai muito nessa linha também, Giovana, pelo que eu vejo assim você falar. De ser um Corinthians que não está organizado, que tem todas as questões de um início de gestão, que está um pouco atrapalhada, eu acho. E atrapalhada muito por ela própria, pelo que ela fala, pelo que ela se expõe. E aí eu acho que ela se atrapalhou muito nisso. Mas de ser um Corinthians, apesar de toda essa desorganização, de muita pouca qualidade mesmo, né? E isso acho que decepciona muito. Você não tem opções pra... Decepciona muito o torcedor, tá no final de janeiro e você no começo de janeiro escutar o Augusto Melo falar em Gabigol. Falar em acabou a farra para Palmeiras e Flamengo. Exatamente. E aí a realidade hoje, 30 dias depois, é essa, do Corinthians ter ali o seu principal ativo na janela de transferências, aquele cara que também traz um pouco de esperança, você não consegue inscrever, não consegue regularizar o jogador e é essa bagunça. Então, além de tudo, o torcedor ele tá frustrado, porque o Augusto Melo chega, coloca aquela esperança, traz um grande patrocinador, mas na prática isso não mudou praticamente nada pro Corinthians em campo. Acho que é um resumo do sentimento do torcedor, né, Ricardinho? Eu tô até abrindo aqui, Thay, as prováveis escalações, né? A gente fez o Corinthians no último sábado lá em São Bernardo e eu fiquei bastante assustado. Com o quê? Com o que eu vi. Com a organização, com a qualidade. Organização, qualidade, nervosismo. Cara, o Corinthians teve um jogador a mais durante todo o jogo. Foi aos 13. Pega os acréscimos. Passamos de 13 minutos. Fez a conta, né, Mauro? 97 minutos. Ou seja, o Corinthians jogou um jogo inteiro. Um jogo inteiro, exatamente. Na prática, um jogo a mais, até porque, inclusive, os 13 primeiros minutos. Não aconteceu nada. 6 pela lesão do Vitor. O jogo não acontecia. E o que o Corinthians teve de chance clara de gol? Aquela do Romero, no segundo tempo. No segundo tempo. E... lembrando que o Romero é titular e começou no banco, né? E que se é o Yuri Alberto que perde aquela chance... Meu Deus do céu. E outra coisa, eu entendo o palavreado do futebol, não concordo muitas vezes, né? A gente teve o episódio do Fernando Diniz que ficou muito ruim com o Tietê e a gente teve flagrado pela Aline que estava do lado do banco, o Mano chamando o Yuri Alberto de burro várias vezes.
Burro, burro, burro. Não assim burro. Ele perguntou, você é burro? Sabor. Você é burro? É. Num tom de pergunta, porque ele fez uma falta que o Mano não achou inteligente. E aí ele fala pro Mano, mas eu nem fiz a falta, né? Isso. Assim, E assim, só pra Não, à pegar vontade. esse gancho, o Yuri, quando conversa com o Mano, ele fala, eu não fiz a falta, o cara simulou, e ele diz, mas também você não precisa me chamar de burro pro estádio inteiro ouvir. exato. É chato, Eu achei, né? mas eu achei que o Yuri foi bem, assim. Os dois- O Yuri podia ter se naquele momento, revelado. os dois foram bem. É, Até o Mano acho que os também. dois foram bem. O Mano Mano já dá vai abraço, em, né? em sangue bom É, e tal. exato. como quem diz, eu sei que eu não Eu devia ter errei, feito, exagerei. mas fiz e aí na Exato. coletiva ele coloca, Porque né? eu até vi algumas pessoas criticando ou questionando por que o Mano deu aquele abraço no Yuri. Se era uma coisa... Podia ser uma coisa interna, né? Dele dar esse abraço e esse apoio pro Yuri lá dentro do vestiário. E não ali no campo e tal, que daqui a pouco aquilo era um recado. Mas eu acho que o abraço do Mano é já um pedido de desculpa. Porque o burro foi publicamente. Sim. Então o pedido de desculpa tem que ser ali publicamente Exato, também, exato. né? Não, eu acho que a ideia foi essa mesmo. Agora a gente conhece muito bem, né? A Gil é mais nova, mas a Thay, eu e o Mauro principalmente, estamos nessa brincadeira há um bom tempo e se os jogadores comparem a briga do Yuri Alberto, o Mano tá quebrado. O Mano tá arrebentado. Porque a gente sabe como é que funciona. Acho que nesse momento a coisa tá caminhando e voltou para os eixos. Agora, Eu acho também. você pega aqui, ó. Esse exercício muitas vezes eu gosto de fazer. Então com a escalação do Corinthians aqui. Tá. Tem algum jogador desse time do Corinthians que seria titular no São Paulo hoje? É o Félix Torres. Cássio. Eu No acho lugar que do o Alan Félix Franco acho e que o Cássio. Cássio. Paramos Félix por aí. Né? Torres. Paramos. Aí tem alguns duelos de bom nível. É, Por o exemplo, Rafinha Ranieri tá, com- o Rafinha e Fagner. Rafinha e O Ranieri Fagner. chegando com o Pablo Maia. Mas é por isso que eu acho disse são- titular mesmo, titular, Chegar assim, titular. ó, papuf, É assim, isso. é o Sim, cara. é óbvio. Mesmo, por exemplo, mesmo o Cássio, o Rafael é muito bom goleiro, ele tá muito Sim, bem e tal. sim. Não tem nenhum assim, o Félix Torres, enfim. Arboleda Então, e- na verdade, é uma zaga equatoriana. e Diego Os dois Costa. jogam pelo lado Ou direito. Alan Franco, né? Félix Torres e Arboleda ainda pelo tempo. Que o Arboleda é o jogador que mais atuou nesse Sim. elenco do São Paulo pelo tricolor. sim. Até isso o Arboleda levaria, mas o Félix Torres é muito bom. Então, mas se você muito tivesse interessante. Beraldo No e não lugar do tivesse ido Diego embora, Costa. não teria também Não, essa aí dúvida. o Beraldo Ah, Assim, não, de mas todos. aí não é o sim, né? É. Vamos Sim. pensar. E no Então, mas caso, eu- no mas caso aí os o Mauro dois tem jogam pelo razão. lado direito. Exato, na ia ter zaga. que improvisar, né? Então, não é nem improvisar tanto, mas assim, você tem que escolher um. Eu ainda escolhi o Arboleda. Então, aí vamos parar para pensar. Acho que... É por isso que eu adoro futebol. Tudo isso, a gente faz aqui o 11 contra 11, mano a mano. chega no jogo. Chega no jogo 2-0, 3-0. Agora, eu acho que é a Inverso. segunda vez que o São Paulo chega como muito favorito na Segunda? Neoquímica Arena. Muito favorito? Muito favorito. São Paulo Olha, é muito favorito pro jogo de hoje. Muito favorito. Muito Tipo, favorito. tipo porcentagem, Ricardinho, Muito Demi. favorito. 80-20. Ô, louco! Só que isso não quer dizer, porque aí amanhã, aí hoje à noite o Corinthians ganha, amanhã os caras me detonam. Perfeito. Eu estou dizendo que isso aqui é futeboles, que é do jeito que eu enxergo, mas o Corinthians pode ganhar o jogo tranquilamente, ou não tão tranquilo assim. Tranquilamente, por 1 a 0. eu acho difícil. Pode, de repente não sabe, né, Gil? Tranquilamente, eu Começa acho o difícil. jogo. Não, tranquilamente, O Corinthians eu faz acho 1 a 0, difícil. 2 jogadores expulsos Eu São acho que o Paulo. Corinthians Muda. pode ganhar, porque sempre tem essa possibilidade, mas tranquilamente eu acho bem São- difícil. São Só Paulo uma coisa, chega embalado. Pelo que nos tem últimos jogado, eu acho 3 difícil. ou 4 jogos, cada um com suas características majestosas na Neoquímica Arena, é quase uma hashtag. Nunca nesses 10 anos, ou 9 isso. ou 8, o São Paulo chegou tal e não ganha. Mas tem uma hora que vai ganhar. Ontem a gente gravando com o queridíssimo Roberto Rivelino, lembrando quando o Corinthians quebrou um tabu de 11 anos sem ganhar do Santos, no único momento que a imprensa foi contra o Corinthians, porque nesses 11 anos o Corinthians ganhou 4 jogos. Mas era um tabu só no Campeonato Paulista, ficou aquela coisa do tabu. Isso eu nunca entendi, porque na época pegou. Porque ganhava no Robertão, É ganhava porque no o São estadual Paulo. era mais forte que o Não, brasileiro, por e- incrível que pareça. Exatamente. Isso Por é, mas incrível mesmo que assim, pareça. porque sei lá por quê. Mas enfim, depois de 11 anos o Corinthians ganha no 6 de março de 68 no Pacaembu, 2-0, e acaba o jogo, a torcida começa a gritar 1, que é 2, maravilhoso. 3, o Santos é 1, 2, 3, freguês. o Santos é freguês, é fantástico. De repente, se dá certo pro São Paulo hoje, tem que gritar a mesma coisa. 1, 2, 3, o Corinthians é freguês, tal. Mas faz parte, Não assim. vai, gritar, mano. É porque não tem ninguém... infelizmente não É. tem. Infelizmente, torcida não. do Mas outro vai lado. gritar hashtag... Ô, Mauro, mas você falou Posso aí, subir? no ano passado a gente teve essa Sim. coisa de o São Paulo Copa do tá Brasil. melhor pra ganhar. No ano retrasado, Uma pegando hora então vai. destes anos, este é o mais? Não. Ou do ano passado a Copa do Brasil, por exemplo, tava mais? Pra mim, na Copa do Brasil, tá até um pouquinho mais. O São Paulo... Mas na Copa do Brasil lá, Mesmo, o São Paulo ainda não pra tinha mim o Lucas mesmo, Moura. Pra mim mesmo, na E lá Neoquímica tinha o Arena. Renato Augusto, E né? lá tinha E Renato Renato Augusto e Augusto. Roger Gols Guedes. do Renato? Foi 2-1, né? É. E tinha o Roger Guedes Pode já ainda, eu tinha acho. ido, eu acho.
Não, acho que o Roger sai pro jogo da volta, não é? Não é daí que ele sai? Agora eu não lembro. Eu acho que o movimento é exatamente Entre um jogo junto, e assim. outro? A chegada do Lucas Moura no São Paulo e a saída do Renato Augusto Roger acaba, Guedes. o Luciano faz aquele gol que a bola batendo nas costas do Cássio, me pegou. E no jogo da Assim, volta tem o olhar. gol do Lucas, pra muita gente é com a mão. Golaço. O gol do Elton Rato, aquele Rato e golaço Lucas. primeiro, e podia ter sido muito mais. Em relação a hoje, eu vejo o São Paulo melhor que o Corinthians, aliás, vejo muitas equipes melhores que o Corinthians hoje, mas talvez não tão melhor assim o São Paulo. E até porque início de temporada, isso vale para o São Paulo, vai para o Corinthians, está muito mal. E vejo o Corinthians muito mal, muito pressionado. O Roger Guedes estava ainda. Estava ainda no primeiro jogo, né? Então, assim, eu vejo muito pressionado, claro, e jogando mal, né? Então, assim, eu acho que é mais ou menos, para mim, claro, isso é absolutamente subjetivo, né? Eu acho que é quase a mesma coisa. Vejo, para dar em números, eu dou 50% de chance de São Paulo, 30% do empate e 20% para o Corinthians. Grande chance agora de ser 8-0 para o Corinthians. Mas, enfim, é mais uma chance. Mas o Carpini também trabalhou bem, algo que, aliás, se trabalhou muito bem na história. O Oswaldo Brandão fez isso em 77, o Aldir Espinosa fez isso no Botafogo em 89, o Luxemburgo fez no Palmeiras em 93, Leão fez no Santos em 2002. Grandes filhas é o seguinte, a filha é do clube, não é nossa. Claro que tem jogadores, o Carpini até exagerou. A gente não tem nada a ver com isso, não. Grande parte do elenco estava no ano passado e já não conseguiu quebrar o tabu, inclusive esse jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Se o Rogério tivesse em ação, ia ser o único que estava desde o primeiro jogo. É verdade, bem colocado. Se fosse técnico, né? Bem colocado. Mas enfim, é isso. Você dá uma aliviada e vai pro jogo. Você acha No que jogo, o São Paulo é melhor que o Corinthians sua hoje. porcentagem é essa mesmo? 50, 20, 30? 50% de chance do São Paulo vencer, 30% de empate e 20% do Corinthians. Eu não pus lembro- nem empate aí, que eu acho que não vai ter empate, não. Eu lembro desse discurso de que não é nosso esse negócio. No Grêmio, quando o Grêmio ficou 15 anos sem ganhar um Também, título grande, né, do de expressão. Sacha lá. E aí lembro muito, assim, todo jogador que era apresentado, mas você tá chegando pra tirar o time dessa fila e tal. E aí vários caras diziam, acho que o Maicon foi um cara bem importante, né? Maicon em São Paulo. Em acabar, Isso, em acabar com esse jejum. E o Maicon falava muito, cara, não é nosso isso, tem que tirar esse peso da gente. E eu até tenho esse questionamento, assim, eu acho que a gente fala, acho que o torcedor sente... Será que os jogadores sentem Alguns esse tabu? jogadores estão... Eu acho que eles nem sabem, às Eles mal vezes. sabem, mas alguns sentem muito, porque assim, a escova de dente pergunta, o tabu, assim, o ambiente cria, né, o espelho e tal. Mas eles, alguns até sentem menos, e alguns estão nem aí. Né, dependendo, e aí não é que o cara é melhor ou pior, é o cara mais capa fresca. Eu acho que é mais futebol, quem é pra ligado, vida. né? Sim, Ligado, sim, por sim, exemplo, a gente fala muito do Luciano aqui. O Luciano, ele é muito ligado... Pilhadão, né? E é ligado nas pautas da torcida do São Também, Paulo. sim. E E como ele ele esteve já do outro está há lado um também. tempo no São Paulo, realmente ele sente o que é esse tabu, pelo Se a menos. gente é o que tem eu uma ideia acho. E ele esteve do outro lado também, ele sabe do outro Sim. lado também, não Aham. querem no início, né? Quando ele tinha um ano de 2000 estádio, 2015, né? Então, Como jogador assim não tem Não, muita essa 14, noção. né? Você colocou. 15. O Santos O tomou cara 7 não, a 1 ele do Corinthians. chega em... Eu fui em 15. Porque ele se lesiona e o Wagner Love assume. Não, ele chega em 14. Mas ele vira titular em 15. Deve ser. Bom, O pode Santos desculpa. tomou aquele 7 a 1 do Corinthians em 2002. Não, 2004. 5. 2004. Não, 2005. 7x1. 2005. 5, mano. 5. Sim, aí o Corinthians é campeão depois que voltam os jogos, é verdade. E aí o Santos enfrenta o Corinthians anos depois com o Mano Menezes como treinador, que o torcedor do Corinthians invade lá o CT, na Vila, e ganha por 5 a 1. O Santos faz 5 a 1, faltavam uns 15, 20 minutos. E há um desespero do torcedor do Santos pedindo para que o Santos fizesse mais 2 gols para devolver o 7 a 1. Aí quando acabou o jogo, eu falei, cheguei no Aroca. O Aroca, você percebeu o desespero da torcida fazer 2 gols? Mas por que tinha que fazer mais 2 gols? Os caras não sabiam Então, o que tinha acontecido anos atrás. Era a chance aquele dia de devolver o 7. Por isso que é fundamental saber a história. O Flamengo do 6x0 no Botafogo em 81 tinha tomado no 15 de novembro de 72 6x0 do Botafogo. E aí o Flamengo a torcida do Botafogo botava todo o jogo contra o Flamengo 6x0. E o Zico olhava para aquele lá, não só o Zico, e ficava puto com aquele negócio. Um o dia eu Zico vou naquele dia devolver. não jogou. Aí em 81 o Flamengo faz 4x0 no primeiro tempo, o jogo tá difícil, entra o Jairzinho, coincidentemente, no segundo tempo, lá e cá o Flamengo faz 5x0, o Maracanã enlouquece, os jogadores também. E aí o Camisa 6 faz 6x0, na hora que faz 6x0, o Flamengo se fecha e fala, não queremos Não quer mais 7, jogo. a gente quer 6. Tá E devolvendo quase que o mesmo Jairzinho moeda. diminui. E assim, eu tava no Palmeiras e Corinthians em 86, 4 anos depois do Palmeiras ter a pior derrota, 5x1. Tava 5x0 pro Palmeiras, eu comemorei o gol do Casagrande, o 5x1, porque eu não queria Mesmo fazer placar. mais. Sim. Eu queria exatamente. É E isso. no ano passado,
A gente fez o jogo do Atlético Paranaense aqui, eu fui correndo lá para o Allianz Parque, já estava tarde, eu não conseguia entrar no estádio. Eu estava num barzinho quando o Palmeiras faz 5-0 no São Paulo, igualando a maior goleada da história do Choque Rei. E eu fiquei alucinado e comecei a botar pilha nos caras do barzinho. Gente, mais um gol, a gente faz a nossa maior goleada para superar. Aí o Klaus acaba com o jogo com 45. E o Palmeiras massacrando. E eu fiquei... Parecia que o Palmeiras tinha perdido de 8-0. Porque eu fiquei puto. Klaus, dá essa porra porque eu quero ganhar. Isso é loucura. E nos 4-0 que a gente fez TNT na final do Paulista, a gente tava 4-0. E aí que eu acho fundamental. Eu tava de torcedor, porque eu tinha operado as costas, eu mandando para a comissão técnica, a diretoria, para o Giro Palmeiras, avisa o banco, que estava tranquilo o jogo, para o Palmeiras fazer a maior goleada da história do São Paulo, que dava para fazer. Não é para administrar, é para ir para cima.